Bom, gente, então vamos lá ver como é que ficou a primeira questão. A questão diz assim: calcule a carga de um corpo que possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Para calcular a carga elétrica de um corpo, utilize a seguinte expressão. Lembrando que a expressão é essa: Q igual a N vezes E, onde Q é a carga do corpo, N é o número de prótons ou o número de elétrons, isso depende da carga que eu estou calculando, e E é a carga elementar, a carga fundamental. Essa carga fundamental tem esse valor aqui, mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa é a carga de um elementar, de um próton ou de um elétron. Por isso que tem mais ou menos. Mais significa que é a carga de um próton e menos significa que é a carga de um elétron. Né? A gente, quando calcula a carga de um corpo, a gente calcula essa carga levando em conta o excesso que tem esse corpo. Esse excesso pode ser de prótons ou de elétrons, né? Então eu vou olhar para o que a questão fala e ver se nesse corpo tem mais prótons ou mais elétrons. Nesse caso aqui, a gente tem que o número de prótons é 5 vezes 10 elevado a 19. E o número de elétrons é 4 vezes 10 elevado a 19. Observe que o número de prótons ele é maior do que o número de elétrons. Então esse corpo, ele perdeu elétrons. Se ele está com mais prótons, é porque ele perdeu elétrons. Lembre-se que um corpo ele só perde ou ganha elétrons. Ele não vai perder nem ganhar prótons. Quer dizer que o corpo ele perdeu elétrons. Então, qual foi a quantidade de elétrons que ele perdeu? Né? Então a gente faz a diferença. O número de próton menos o número de elétron é igual. Aí vamos fazer 5 vezes 10 elevado a 19 menos 4 vezes 10 elevado a 19, né? 4 vezes 10 elevado a 19. Esse resultado vai dar 1 vezes 10 elevado a 19. Então esse corpo ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele ficou com mais prótons do que elétrons. Então esse corpo vai ficar com uma carga positiva, né? Ele vai ficar com a carga positiva. Então eu vou calcular essa carga, vai ser a carga dos prótons que esse corpo possui a mais do que elétrons. Então vai ser a carga do próton igual ao número de prótons em excesso vezes a carga elementar do próton. Então a gente vai ter que a carga dos prótons, a carga que o corpo possui, é igual ao número de prótons em excesso, que é esse, 1 vezes 10 elevado a 19, vezes a carga elementar do próton. Como o próton é uma partícula que tem um sinal positivo,
Então vai ficar vezes mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como é positivo, eu não coloco sinal, né? Subentende-se que o sinal é positivo. Então, eu vou ter que a carga dos prótons em excesso vai ser, aí aqui eu multiplico número por número e base 10 por base 10. 1 vezes 1,6 dá 1,6 vezes 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a menos 19. Eu vou ter que, aqui eu conservo a base e somo os expoentes. Então vai ficar 19 mais menos 19. Então a carga dos prótons vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado, eu somo 19 mais menos 19, então vai ficar 19 menos 19, que dá 0. Então a carga dos prótons é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é igual, 10 elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 1,6 dá 1,6 coulomb. Então essa é a carga desse corpo. Essa carga é a carga dos prótons em excesso. O número de prótons em excesso foi esse. Depois que ele perdeu essa quantidade aqui de elétrons, né, ele perdeu elétrons e ficou com essa quantidade a mais de prótons. Então, eu vou calcular a carga dessa quantidade a mais de prótons. Então, vai ser esse valor aqui, calculado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no Zap.